Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 5 de maio de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Putin declara trégua e faz ameaças, entre outras notícias importantes neste vídeo. Seja bem-vindo. Hoje nós analisamos a tensa movimentação diplomática e militar envolvendo o dia da vitória em Moscou. Acompanhe como o presidente Zelensky reagiu às ameaças de ataques em larga escala contra a capital ucraniana, Kiev, e o preocupante envolvimento de tropas da Coreia do Norte neste cenário da guerra na Ucrânia. Inscreva-se no canal. Você que não é inscrito e gosta da verdade, inscreva-se. Peço a todos, deixem o seu like, compartilhe este vídeo e também participem fazendo comentários, dando a sua opinião sobre os desdobramentos desta guerra que acontece na Ucrânia. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A estratégia ucraniana diante das ameaças no dia da vitória. O Ministério da Defesa da Federação Russa emitiu um comunicado declarando uma trégua unilateral para os dias 8 e 9 de maio. Notem que a comemoração eles fazem no dia 9 de maio. É a vitória da Segunda Guerra Mundial, em que a Rússia participou dessa guerra junto com os aliados. Esta medida foi anunciada sob a justificativa de homenagear a vitória soviética na Grande Guerra, o que eles chamam de patriótica. Esse apelido foi inventado pelo Putin desde que ele assumiu o poder. É uma guerra que foi feita contra a Alemanha nazista, que aconteceu esse dia da vitória, no dia 9 de maio em 1945. Então foi nessa época. O resto do mundo comemora um dia antes, no dia 8. Eles comemoram no dia 9, porque quando foi assinado no dia 8, em Paris, a rendição das tropas alemãs, por questão de fuso horário, já era depois da meia-noite na Rússia. Então eles entendem que isso aconteceu no dia 9, um dia depois. No entanto, esse anúncio da trégua veio acompanhado de uma grave ameaça militar direta contra o coração da capital ucraniana. O ditador da Rússia alertou que, caso o desfile militar do dia da vitória sofra qualquer tipo de interrupção, as Forças Armadas russas lançarão um ataque de mísseis em larga escala contra o centro da capital ucraniana, Kiev. A retórica do Kremlin tenta imputar às autoridades ucranianas a responsabilidade por possíveis planos criminosos que visem desestabilizar as comemorações do 81º aniversário da data. O governo russo chegou a emitir um aviso explícito para que a população civil de Kiev e os funcionários de missões diplomáticas estrangeiras abandonem a cidade o mais rápido possível. É uma covardia, é um terrorismo que o ditador está fazendo. E eu chego até a acreditar que ele fará esse ataque de qualquer maneira. Se ele fizer um desfile bem sucedido, que não seja interrompido, ele fará. E se também houver uma ameaça, como hoje nós temos que classificar como suposta ameaça, um suposto ataque, né? Ele fará também de qualquer maneira, como tem feito muitos ataques contra a capital ucraniana. Curiosamente, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o desfile em Moscou será realizado em formato reduzido, sem a presença de material bélico, né? Ou seja, tanques de guerra, blindados de combate, composições de obuses, aviões, etc. Né? Vão ser apenas cadetes de escolas militares e algumas poucas organizações militares de Moscou. O Dmitry Peskov, que é o porta-voz do ditador da Rússia, ele justificou
essa redução de pouca gente participando da parada, alegando ameaças terroristas e o fato de a data não representar um ano de jubileu, o que também afetará as celebrações em São Petersburgo. Em resposta direta a essa pressão, o presidente Volodymyr Zelensky reagiu estrategicamente e anunciou um cessar-fogo por parte da Ucrânia a partir da meia-noite de 6 de maio. Zelensky enfatizou através de suas redes sociais que a vida humana possui um valor incomparavelmente maior do que qualquer celebração de aniversário ou feriado político. O líder ucraniano destacou que a Ucrânia não recebeu apelos oficiais sobre as modalidades de cessação das hostilidades, mas decidiu agir pela segurança das pessoas. Zelensky afirmou categoricamente que a partir do momento em que o silêncio se faça sentir, as forças ucranianas agirão de forma estritamente recíproca às ações russas no campo de batalha. Ele pontuou que a realização do desfile em Moscou depende agora da boa vontade da Ucrânia em manter o silêncio das armas, colocando a Rússia em uma posição defensiva na narrativa diplomática. Enquanto isso, novos dados revelam a profundidade do apoio externo que a Rússia tem buscado para sustentar a sua agressão militar. Informações recentes indicam que o líder norte-coreano Kim Jong-un está mobilizando a Liga Juvenil de seu país para se preparar para o combate em território ucraniano. Durante o congresso da Liga da Juventude Patriótica Socialista, Kim instou os jovens de 14 a 30 anos a serem a vanguarda na execução das tarefas do Estado norte-coreano, na guerra ao lado da Rússia. Esse é outro que quer matar os jovens, a sua juventude, e aí terá problemas demográficos, problemas que a população vai diminuir. É outro cara que não pensa, que não tem cabeça. O que falta nesses líderes dessa esquerda mundial é cérebro, não tem. Relatórios de inteligência da Coreia do Sul apontam que cerca de 11 mil soldados norte-coreanos já foram mobilizados na região russa de Kursk até fevereiro de 2026. Deste contingente, estima-se que 6 mil soldados norte-coreanos já tenham sido mortos ou feridos em combate, ou seja, são baixas, a maioria dos feridos são ferimentos graves, como mutilação, e todos eles, assim como os mortos, já foram devolvidos pela Rússia para a Coreia do Norte. Embora que eu falei num vídeo esses dias que eles repuseram já esses militares, que devem ter agora lá em torno de 12 mil. Né? A Coreia do Norte chegou a inaugurar um museu memorial em homenagem às operações militares estrangeiras, onde delegados russos, incluindo o ministro da Defesa Andrei Belousov, da Rússia, estiveram presentes. O regime de Pyongyang descreve como herói os soldados que cometem suicídio no campo de batalha, para evitar a captura pelas forças da defesa da Ucrânia. Esse é um outro desequilibrado. Ele orienta que eles têm que morrer por ele, morrer pela Coreia, e não se entregar nunca. Se eles estão em iminência de serem capturados, eles têm que deixar uma última granada com eles, tirar o pino e explodir essa granada na mão. Esse é o homem que governa um país. É um desequilibrado completamente. A Ucrânia continua monitorando rigorosamente as movimentações além do rio Dnipro, em todas as províncias sob ameaça. Está mantendo a prontidão defensiva, apesar do anúncio de cessar-fogo. A superioridade moral e a resistência estratégica demonstradas pela Ucrânia contrastam com as ameaças russas contra civis e o uso de tropas estrangeiras para cobrir lacunas no fronte. Ou seja, essas ameaças que Putin fez são ameaças também de um desequilibrado. O mundo observa atentamente se a Rússia respeitará sua própria trégua ou se utilizará o período para reorganizar forças após as perdas sofridas nas recentes contraofensivas e mesmo ofensivas russas e as contraofensivas ucranianas. A Ucrânia permanece firme
em sua soberania, aguardando que as ações concretas do país invasor Moscou, comandado por Moscou, correspondam à retórica de cessação de fogo temporária. Notem que em nenhum dos momentos, vamos falar só dessa segunda fase da guerra, quando foi proposto o cessar-fogo, quando a Ucrânia propunha, o ditador nunca aceitava. E quando ele propunha, ele nunca cumpriu. Então, não sabemos o que vai acontecer por causa disso que eu acho que ele vai fazer um ataque contra Kiev de qualquer maneira. E, aliás, ele não comunicou oficialmente, nem com uma carta, nem nada assim, nem o Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia, dessa trégua. Ele comunicou a quem? A Donald Trump. Então, ao amiguinho dele. Então, e o Donald Trump falou isso para a imprensa, mas o Peskov falou isso para a imprensa também, né? Na realidade, quem sugeriu e quem quer essa trégua é o ditador da Rússia. Mas o Trump disse também que ele sugeriu essa trégua para o Putin, mas ninguém falou com o Zelensky. Né? Então, eu estou esperando nesse dia um ataque violento, no máximo no dia seguinte, uns 2 próximos dias depois, um ataque contra a capital ucraniana e mais cidades também. Diante das ameaças russas e da complexa rede de alianças que envolvem a Coreia do Norte, a Ucrânia demonstra maturidade diplomática ao priorizar a vida humana, segundo as declarações do próprio Zelensky. O anúncio de cessar-fogo por Zelensky coloca o ônus da violência sobre o Kremlin, expondo a fragilidade das justificativas da Moscou. Tanto que a Ucrânia vai fazer 2 dias, dia 6 vai começar, né? E ele começa dia 8. Então vai fazer 2 dias antes, ele vai começar essa trégua. Acredito que é meia-noite, né? Então não vai dar bem 2 dias, né? Não é dia 8, dia cheio. Assim como dia 6, o dia cheio, né? Dia 7, 8 e 9 na realidade. E a resistência ucraniana segue fortalecida, não apenas por armas, mas por uma estratégia que desmascara as intenções do invasor criminoso perante a comunidade internacional. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se, deem um like, compartilhem, façam seus comentários, sempre muito bem-vindos. Vocês viram a verdade aqui. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.